eu me chamo Isabela Maria Belotto, estudante do primeiro ano do ensino médio do Colégio Estadual Jardim Porto Alegre. Eu faço parte do Clube de Ciências Cientistas do Jardim, aqui em Toledo, no Paraná. A minha orientadora é a Johnny Achaulin e o meu co-orientador é o Leandro Marcelo Miglioreto. O meu projeto é o GUPET, Bebedouro Alternativo, uma solução inteligente no combate da dengue. O número de animais que se passam por situações de vulnerabilidade vem aumentando cada vez mais. De todas elas, entre o medo, o frio, a fome, o que mais parte do coração é a sede. E esses animais dependem de nós, seres humanos, para receber uma água limpa, tratada e potável. Pensando nesse problema, muitas pessoas colocam vasilhas com água para fora de suas residências para que esses animais possam se saciar da água. Entretanto, estamos passando por uma epidemia de dengue, e esses potes estão sendo um dos principais proliferadores das larvas do mosquito Aedes aegypti. Pensando em uma solução para esse problema, encontramos o peixe Poecilla reticulata, popularmente conhecido como guppy ou lebicho. Esse peixe foi introduzido no Brasil por volta de 1950, como uma espécie de controle biológico das larvas do mosquito da malária, que na época também estava se passando por uma grande epidemia. Atualmente, quem utiliza esse peixe são os agricultores, que utilizam ele nas suas canaletas com água, para que eles predem as larvas da dengue que são depositadas naquelas canaletas. Pensando na mesma estratégia que esses agricultores utilizam, o objetivo do meu projeto é produzir um bebedouro utilizando materiais alternativos e de baixo custo que possam ser instalados em vias públicas, como calçadas e praças, para ser fonte de água para os animais em situação de vulnerabilidade e que principalmente não ofereçam um depósito de água que possa ser um criadouro das larvas do mosquito Aedes aegypti. Para o meu projeto, eu utilizei 2 galões de 20 litros, aqueles que são comercializados com água para filtro. Primeiro, com eu separei ele em 3 partes, cortei ele em 3 partes, gargalo, corpo e fundo. E o corpo a gente não vai estar utilizando, ele foi descartado para reciclagem. Onde, juntando o gargalo e o fundo, temos o meu suporte e depois o outro galão será feito um repositor da água. E assim é o meu protótipo em tese. Em seguida, utilizando o gargalo, eu fiz pequenos furos com o auxílio de um ferro quente, que vão servir como protetor, como uma proteção, tanto para o peixe, tanto para os animais, para não ter o risco dele acabar engolindo ou algo do tipo. E também para que as larvas caso haja larvas forem depositadas no local, as larvas consigam descer pelos buraquinhos e o peixe possa se alimentar delas. Em seguida, eu serrei o bico do meu gargalo e depois eu adicionei uma tela de malha fina e prendi com uma braçadeira de nylon no meu galão repositor, para que quando juntarmos a minha base e o galão repositor, não tenha o risco dos peixes subirem para o galão repositor. Aqui, para explicar melhor, eu tenho uma foto da minha base e do meu gargalo, onde um encaixa dentro do outro, e também uma foto do meu galão repositor que vai encaixar na boca do meu gargalo. Aqui eu utilizei 2 fêmeas da Poecilla reticulata, dos guppies, e depois, com a minha base já pronta, eu utilizei 2 litros de água da torneira, pois o objetivo é que as pessoas reponham um galão, por isso que é uma água que não tem um tratamento prévio de salinidade ou de pH, e para testar se o peixe vai se adaptar a essa água, a essas condições. Por isso que eu optei em utilizar a água da torneira. Eu adicionei a água, adicionei os peixes, e o protótipo foi avaliado por um período de 2 semanas para saber como o peixe ia se adaptar, como ele ia se desenvolver e se ele iria sobreviver. Depois, na terceira etapa, foi a decoração do meu protótipo, pois como vai ser disponibilizado em vias públicas, que chame a atenção das pessoas para que elas procurem saber um pouco mais sobre o projeto, procurem saber um pouco mais sobre a causa que a gente está defendendo e também sobre a pesquisa. Como resultado, o protótipo finalizado ficou desta forma, ele seco, pronto, pintado, semelhante a um cogumelo, que foi a inspiração. E também a gente testou outro protótipo com os animais de rua nas ruas da cidade. E como resultado também, o protótipo ele foi muito bem aceito, os animais conseguiram se saciar dele e ele teve uma boa adaptação pelos animais de rua. E o bebedouro também se apresentou muito funcional no requisito mecânico e atendeu os objetivos. Os peixes também se adaptaram muito bem ao ambiente alternativo. Entretanto, algumas situações externas, principalmente as baixas temperaturas que foram relatadas aqui no Paraná, influenciaram de maneira significativa os resultados finais da pesquisa.
E com a temperatura baixa e o clima estável, o índice de dengue diminui de modo extremo em toda a região. Devido a isso, foi necessário fazer a manutenção de todos os peixes de forma manual. Porque no frio a dengue acabou diminuindo muito, então esses peixes não tinham o que comer, por isso que a gente alimentou eles com ração. E também devido ao fato do metabolismo do peixe ficar muito baixo quando a temperatura cai. É onde eles ficam muito parados, não se mexem, porque eles não têm energia suficiente. Aqui eu tenho algumas referências. E é isso. Muito obrigada pela atenção.